Então, mais uma vez, bem-vindo todos e vamos começar agora a nossa primeira aula, que é a aula inaugural. Essa aula, ela é respectiva ao assunto que se trata de duas almas. Nefashot em hebraico, que é o plural de nefesh. Então, Nefashot é o plural de almas. Só que isso é composto de 5 níveis diferentes. A gente já vai partir para esse ponto, mas eu já estou explicando o título da nossa aula para que a gente possa já ter o acompanhamento na nossa planilha e marcar as aulas que a gente vai fazendo. Provavelmente essa aula será dividida em duas, né? O assunto de duas almas vai ser uma aula dividido em 2 vídeos. O primeiro é hoje e o segundo vai ser na semana que vem. Por quê? Eu quero primeiro fazer uma introdução, porque é importante a gente conhecer um pouco do autor dessa grande obra, né? Todo mundo todos vocês que estão aqui, eu acredito, já ouviram falar do Tânia, entre outros professores também. Pela internet tem alguns professores que dão aula do Tânia, tem alguns rabinos que dão aula do Tânia, muito boas, por sinal, excelentes, maravilhosas. Também aprendi bastante coisas com as aulas desses rabinos que eu já acompanho há um tempo. Então, eu queria fazer para vocês uma introdução, uma parte inicial, para a gente saber um pouquinho do autor. A gente precisa saber que a primeira publicação do Tânia foi feita em 1796 na Rússia. Existiu um período que até mesmo a divulgação desse material foi proibida. E a divulgação desse material ficou extremamente restrita a panfletos, devido à dificuldade. Para quem imagina que o Tânia foi escrito por uma pessoa que não viveu aquela ideia que é transmitida no próprio material, está enganado. Porque aquilo que é transmitido dentro do Tânia é uma experiência real, e vamos dizer assim, em outras palavras, encarnada de todos aqueles cenários, daquelas situações, daquelas dificuldades, da maneira de lidar emocionalmente e principalmente do conhecimento e conceito espiritual e sagrado que nós conhecemos como Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, compilou para nós essa obra maravilhosa. Por que eu digo maravilhosa? Pessoal, o livro do Tânia é algo que é capaz de trazer uma compreensão muito vasta sobre nós mesmos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Na verdade, uma pergunta e uma afirmação. Se existe algo que é difícil de nós aceitarmos, pense você mesmo nisso, é a nossa própria realidade. É descobrirmos quem nós somos de verdade. Isso é algo muito difícil da gente aceitar. A gente nunca gosta de aceitar essa ideia. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes da gente falar propriamente dita dessa obra, né? E vamos fazer um comentário sobre o autor. Não só a compilação do Tânia, não só a criação do Tânia, não só a edição do Tânia, mas também o Alter Rebbe, vou usar esse que é o termo mais fácil, o nome mais conhecido e mais fácil da gente usar. Ele também compilou algumas obras conhecidas. Shulchan Aruch, um dos livros é o livro dos Tzadikim. Segundo algumas fontes, né, segundo alguns rabinos, algumas informações, esse livro dos Tzadikim, que foi produzido por ele, não chegou a ser publicado. Alguns afirmam diversas razões, que talvez não fosse o tempo para aquela geração ter posse desse livro, talvez seja uma coisa muito elevada e difícil de compreensão, ele não foi publicado. Mas hoje, um dos materiais que nós temos desse grande tzadik, vamos dizer assim, é um tzadik de verdade, é o livro do Tânia. Alguns de vocês já devem saber que o próprio conceito de Hassidut começou também com um rabino chamado, não sei se vocês conhecem, Israel Ben Eliezer. Quem é esse? Baal Shem Tov. Vamos dizer assim que o precursor e início da Hassidut veio com Baal Shem Tov. Tem pessoas que não aceitam muito a ideia da Hassidut, porque imaginam o seguinte, que para acreditar, para entender a Hassidut, é preciso fazer parte do movimento Chabad, é preciso ser um Chabadnikim. Não é nada disso. O conceito de Hassidut, ele é diretamente ligado a piedoso, né? Mas principalmente a filosofia Chabad, a base da filosofia Chabad é o livro do Tânia. Ou seja, obviamente o Alter Rebbe foi um dos rabinos desse movimento, um grande movimento, importante também, que tem como base a ideia do Tânia. Então eu queria, primeiro de tudo, começar com uma ideia que muita gente, às vezes, cria um preconceito a respeito do Tânia.
Tânia é um livro extremamente místico, vamos começar falando assim. Primeiro, no decorrer das aulas nós vamos ver que ele aborda pontos tratados no Zohar, tratados na Kabbalah, tratados no Talmud. Nós vamos perceber que ele é um livro de profundidade imensa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Tudo aquilo que mexe com a nossa alma, tudo aquilo que mexe de uma certa maneira, espiritualmente, tudo aquilo que de certa maneira vai tratar uma pessoa emocional e espiritual, gera um certo desconforto, uma certa conturbação espiritual. Então tem pessoas que aceitam a filosofia, a ideia do Tânia, e tem pessoas que não aceitam. Mas eu queria que a gente não tivesse esse preconceito, que nenhum de nós tivesse esse preconceito, que o fato de ser a filosofia Chabad é algo que nenhuma outra pessoa pode acessar, isso não é verdade. Então a gente tem que ter a ideia do que é ser um Hassid, que é praticar Hassidut, é ser uma pessoa piedosa. E eu vou usar um termo um pouquinho mais, vamos dizer assim, descritivo, que é ser também uma pessoa equilibrada. Mas vamos fazer uma pergunta, é o seguinte: quem foi o Alter Rebbe? Ele foi líder do povo judeu, dos judeus russos, né, na segunda metade do século XVIII. E por mais um pouco na década do século XIX. E foi fundador do movimento racídico de modo geral. Então ele conseguia administrar os dois trabalhos, tanto a questão do movimento racídico, tanto também em relação de cuidar desses judeus russos. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente ver isso. Eu queria colocar para vocês um slide aqui, que eu considero ele importante, que seria o início da nossa aula de hoje, mas eu quero transmitir a primeira ideia que o Tânia traz para nós. Já para a gente ter essa consciência, nas aulas anteriores eu falei isso. Vamos ver o que o Tânia está dizendo para a gente. A ideia do Tânia principal, essa que eu vou ler para vocês agora. Compilado dos livros sagrados e dos mestres de santidade celestial, cujas almas estão no Éden, baseado sobre o versículo: pois esta coisa está muito próxima de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la. Devarim 30:14. Explanado como cumprimento das mitzvot, mandamentos, está excessivamente perto. A primeira ideia que o Alter Rebbe quer transmitir para nós é a seguinte: cumprir uma mitzvah, cumprir um mandamento, é algo que está perto de nós o tempo inteiro. É algo que está dentro da gente o tempo inteiro. Tanto num caminho extenso, como num caminho curto, com a ajuda do santo abençoado seja ele. Em outras palavras, esse texto quer dizer o seguinte: às vezes pode ser algo muito complicado para uma pessoa cumprir uma mitzvah. Então isso fica aparentemente longe dela. Mas às vezes pode ser algo muito fácil dela fazer, o que significa que está perto. E ao mesmo tempo pode se aproximar de acordo com o desejo que essa pessoa tem. Isso pode torná-la uma pessoa piedosa, uma pessoa justa. Voltando ao ponto do Alter Rebbe, vamos ver o seguinte: mesmo a compilação de todo esse material feito pelo Alter Rebbe, ele não foi uma tarefa muito fácil, ele não foi uma tarefa muito simples. E eu vou dizer para vocês algo que é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer algo que é muito, muito, muito importante, que é algo muito sagrado, vamos dizer assim, que é algo que vai trazer uma transformação de modo geral, isso vai exigir muitas vezes um sacrifício pessoal. Se não houver isso, se não houver esse sacrifício pessoal, tem alguma coisa errada. Então, para que algo muito grande seja realizado, um sacrifício pessoal tem que ser feito. Existe um livro que eu vou até recomendar para vocês, chama-se Faróis da Sabedoria. Na verdade é uma coleção, né? Ele tem vários livros falando sobre diversos tzadikim, e lá tem também diversas histórias, diversas coisas, acontecimentos reais, não histórias, acontecimentos reais do Alter Rebbe, de como foi a vida dele. Recomendo esse livro para vocês, que vocês possam ler, até mesmo para estarem inteirados cada vez mais com a ideia do autor, tá bom? Então é Faróis da Sabedoria, o livro que fala sobre o Alter Rebbe. Recomendo a todos vocês para que possam tê-lo em casa. Nesse livro também explica que o Alter Rebbe passou por situações muito complicadas, por situações muito difíceis, principalmente emocional, onde ele queria alcançar o equilíbrio entre a parte emocional e a parte intelectual. Ele passou por diversas decisões. Foi preso algumas vezes, e conseguiu compilar todo esse material durante todo esse tempo. Ou seja, isso significa que as circunstâncias não moldam o indivíduo.
Na verdade, ele pode transformar aquela circunstância, aquele cenário complicado, em algo muito proveitoso, mas é bem difícil, às vezes é muito complicado a gente conseguir enxergar esse aspecto. Mas o Alter Ego conseguiu, através dessa ideia de conectar e equilibrar o lado físico com o espiritual, o emocional com o intelectual, trazer um material extremamente rico para todos nós. O ponto base que a gente precisa ter também para entendermos o Tânia, esse escrito, a gente precisa ver da seguinte maneira, tá no slide para vocês acompanharem. É uma coisa difícil da gente aceitar. Muitas vezes a gente acha que a luta é algo, a luta que a gente passa diariamente, os confrontos e conflitos internos, é algo gerado por uma força externa. Na verdade, é algo que já está dentro de nós. Vou dizer uma coisa para vocês, que não vou dar um exemplo agora, senão a gente vai andar um pouco depressa demais com a aula, mas eu escutei certa vez de um rabino, o rabino disse o seguinte: todos nós somos um pouquinho malvados. Você vai ficar meio chocado com isso. Não, eu sou uma pessoa boa, faço caridade, procuro fazer o melhor para todo mundo, mas no fundo, todos nós temos um pouquinho de mal. Não estou falando de um tzadik, estou falando de pessoas normais como nós. Não que um tzadik não seja normal, mas ele tem uma capacidade muito, muito, muito maior. Mas toda pessoa tem um pouquinho de mal dentro de si. A diferença do tzadik foi que ele conseguiu vencer esse mal. Eu queria colocar para vocês agora o terceiro slide para vocês acompanharem. E é uma palavra do Rebbe de Lubavitch a respeito do próprio Alter Ego. Está nesse livro também, Faróis da Sabedoria, vocês podem depois adquiri-lo e também usá-lo como consulta. Olha o que ele diz sobre o próprio Alter Ego. Uma pessoa de moral elevada deve esforçar-se em levar uma vida pessoal digna e estar com a conduta diária em total harmonia com suas convicções. O que isso significa, pessoal? Equilíbrio, harmonia com você mesmo. Isso é uma coisa difícil de alcançar, mas com a ajuda do Eterno nós vamos conseguir alcançar isso, não sei, de uma maneira muito grande. Eu quero falar uma frase para vocês, que às vezes as pessoas dizem assim: para eu conseguir chegar, eu não concordo com essa frase, vou explicar a vocês por quê. Para eu conseguir chegar até o teto, eu tenho que mirar além do teto. Eu não concordo com esse ponto. Por quê? Se você mirar além do teto para chegar até o teto, você vai viver num mundo de ilusão. Porque você vai sempre querer ter uma perspectiva de querer algo maior para chegar onde você sempre quis, que era um pouco mais baixo de onde você colocou a sua mira. Então, na verdade, quando você quer alcançar algo, você tem que focalizar naquilo que você quer alcançar. Você tem que procurar chegar naquilo que você tanto deseja e não almejar algo maior, porque senão você não desfruta daquilo que um dia você sempre sonhou, senão você não desfruta daquilo que um dia você sempre quis. Você vai passar por essa etapa e nem vai perceber. Na verdade, quando nós criarmos metas e objetivos, nós temos que mirar nelas, não numa coisa maior. Nós temos que mirar exatamente naquilo em que nós queremos. Obviamente, nós temos aqui no livro do Tânia a visão sobre um tzadik, mas tzadik não é para todo mundo, é uma porção para poucas pessoas, mas ele serve como referência para que nós possamos cada vez mais termos compromisso com o cumprimento das mitzvot e observarmos o seu comportamento para que a gente tenha estímulo, tenha força para cumprir cada mitzvah, visto que nem todo mundo, são poucas das pessoas que são consideradas tzadikim. Continua a frase dizendo: viver à altura do seu status de educação e ética, ao qual gostaria de ver outros aderirem. O Hassidismo insiste, ao mesmo tempo, que tal ação seja animada, que o ato tenha uma alma. O que o Rebbe de Lubavitch está querendo dizer com essa expressão? Tudo o que você fizer, todas as ações que você praticar, seja ela espiritual, seja ela física, ela tem que ter um empenho, ela tem que ser animada, essa ação. Porque se não houver isso, ela se torna algo extremamente abstrato, sem vida, sem substância e sem força. E isso acaba passando. E o maior problema disso é que nós acabamos não absorvendo a energia contida naquilo que nós estamos fazendo. Então, tudo que nós vamos realizar, seja de uma maneira espiritual, seja de uma maneira física,
É preciso que haja uma força, uma energia que coloque a alma naquilo que a gente está fazendo. É somente nesse nível que uma pessoa pode alcançar a verdadeira harmonia em cada aspecto da sua vida diária, física, emocional e intelectual. A harmonia de todos os seus componentes, sua alma divina, sua alma animal, o seu corpo físico, como também a harmonia com o mundo no qual ela vive. Eu escutei uma frase também do Rebbe, eu gosto muito dos escritos do Rebbe, que ela diz o seguinte: esteja por dentro de tudo. Quem falou essa frase em uma das aulas foi o Rabino Dudu Levison. Esteja por dentro de tudo, ou seja, conheça tudo, se envolva nas coisas, amplie seus conhecimentos, mas esteja por cima. Não fique só envolvido nessas coisas, fique por cima. Você precisa se inteirar desses assuntos, também estão relacionados a esse mundo, senão não faria nenhum sentido a Hashem colocar todos nós aqui nesse mundo. Se nós não devêssemos nos inteirar, nos envolvermos com esses assuntos que são do mundo físico, não haveria necessidade de nós estarmos aqui. Então nós precisamos nos envolver neles, precisamos estar neles, mas nós temos que estar por cima deles. Não entregues a eles de uma maneira completa, não entregues a eles de uma maneira única, mas esse envolvimento, tanto nas coisas que são naturais, quanto nas coisas que são espirituais, elas vão ajudar o indivíduo a trazer um equilíbrio. Pessoal, sabe qual é o grande problema em que as pessoas têm a dificuldade de ver a harmonia, a beleza no mundo existente e conectar isso com a beleza do mundo espiritual? Elas encontram essa dificuldade quando elas simplesmente colocam a sua visão em apenas uma dessas coisas. Ela precisa colocar a sua visão nos dois pontos. E aí sim ela vai conseguir o equilíbrio entre o físico e o espiritual, entre o corpo e a alma. Não é à toa que Hashem nos colocou numa configuração como essa. Corpo e alma, físico e espiritual. Porque eles, de alguma maneira, têm a fonte, possuem a energia para manter o equilíbrio vivo para todos nós. Uma qualidade peculiar que a gente pode encontrar no Alter Rebbe é que ele foi a encarnação viva de tudo aquilo que ele ensinou. E não existe ensino mais poderoso do que aquele que a pessoa vive essas ações, em que a pessoa vive aqueles assuntos, vive aqueles ensinamentos. Essa é a diferença de um ensinamento eficaz, porque ele traz a aplicação daquilo que está sendo ensinado. Desde a juventude, o Alter Rebbe já foi muito dedicado nas suas rezas. Ele realizava cada uma das suas rezas com kavanot, com intenções, no máximo. Existe em cada reza, em cada brahá, as intenções corretas, as kavanot. A gente pode ter uma aula sobre isso futuramente, tá bom? Não dentro dessa grade, mas futuramente a gente pode ter uma aula sobre isso. Mas eu também queria recomendar para vocês 2 livros que eu acho interessantes sobre esse ponto. Um dos livros é A Arte da Prece Judaica, A Arte de Dizer Amém, e também Orações Cabalistas do Rabino Joseph Salton. Ali tem muitas kavanot dentro das rezas, dentro das meditações que a pessoa pode fazer ali durante o seu dia a dia. Então, o exemplo vivo disso foi o Alter Rebbe. Pessoal, quando a gente faz uma reza com kavaná, a gente coloca a intenção correta nelas, a gente absorve a energia daquelas letras, daquelas palavras, que possuem um poder imenso de transformação e, principalmente, para quem gosta, de desbloquear algumas coisas na nossa vida. E também desbloquear o nível intelectual, de purificar o nível intelectual, de desbloquear as nossas emoções, de purificar as nossas emoções. Então, essa era uma ação praticada pelo Alter Rebbe constantemente. Ele também se preocupava muito com os seus conceitos na prática real. Ele não perdia sequer uma oportunidade de colocar em prática aquilo que ele ensinou. Porque é muito prazeroso você ver alguém, e isso também traz luz tanto para você quanto para a pessoa que está praticando, quando você ensina algo e a pessoa coloca aquilo como uma ação propriamente dita. Extremamente cuidadoso nas suas tarefas, o Alter Rebbe foi Baal Koré. O que é Baal Koré? Ele fazia a leitura da Torá, respeitando todos os sinais gramáticos, respeitando as entoações com o máximo de rigor possível. Também foi Baal Toquia, tocar shofar em Rosh Hashanah.
Como eu falei anteriormente, ele compôs o Shulchan Aruch. Só que com um detalhe extremamente importante. Verificando cada peso, verificando cada medida. Olha a grandeza desse homem, pessoal. Estou vendo ali muitas pessoas online, Baruch Hashem por isso, bendito seja o Eterno, que essas aulas e que esses estudos tragam muita luz para todas as pessoas, amém, amém. Ele fez a questão, o Alter Rebbe fez questão de verificar cada peso, cada medida, isso para certificar que estava tudo certinho. Mas para ele fazer isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Que às vezes as pessoas imaginam assim, não, eu quero ser só espiritual. Eu quero só estudar espiritualidade. Eu quero só emergir em coisas espirituais e profundas e deixar o mundo existente, as coisas do mundo existente para lá. Errado. Está errado isso. Não é assim. Não estou querendo dizer que algumas pessoas não devem se dedicar extremamente para o serviço divino e não fazer nenhuma outra tarefa. Não estou dizendo isso. Mas a maioria das pessoas não é para isso. Nós vemos na Torá exemplos grandes que algumas famílias, algumas tribos tinham uma tarefa importante que não podiam se desviar dela de jeito nenhum. Mas falando nos dias de hoje, nos nossos dias, nem todo mundo pode ficar concentrado numa reza, 100% o dia inteiro, não é isso. As pessoas precisam fazer suas atividades normais. Um grande exemplo disso, o Alter Rebbe. Baal Shem Tov também, o próprio Rebbe de Lubavitch. Outros rabinos também são exemplos práticos disso, vivos. Eram médicos, conhecedores, Rambam. Quantos estudaram coisas filosóficas e naturais e usaram isso também para o seu lado espiritual? Tem um dos capítulos do Tânia que fala o seguinte, que alguns estudos a pessoa não deve fazer, mas existem alguns estudos que mesmo sendo de maneira secular, se ele for usado para o ensinamento e conectar com a espiritualidade, ele é funcional. E principalmente que o livro da Torá não pode ser estudado como qualquer outro livro. Tem o ensinamento do Tânia, depois a gente vai ver isso mais para frente em outros capítulos, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que quando a gente olha para uma pessoa como essa, que trouxe um material profundo espiritualmente, a gente imagina que talvez era só tinha um conhecimento da espiritualidade. Não. Mas conta também isso em trechos do livro Faróis da Sabedoria, que o Alter Rebbe estudou álgebra, geometria e astronomia. Para quê? Para que ele conseguisse trazer essa ideia das leis judaicas de uma maneira mais perfeita. Ou seja, usou um conhecimento normal para que isso fosse conectado com a espiritualidade. Isso é algo extremamente importante. Além disso, o Alter Rebbe foi o compositor de vários nigunim. Quem sabe o que é nigum? Eu sei que tem uma pessoa aqui assistindo a nossa aula que é fã de nigum, que gosta muito de nigum. Eu também gosto. Vamos cantar no Shabbat, sem promessa, tá bom? Ele foi o compositor de diversos nigunim. E conseguindo uma profunda sintonia da sua alma quando ele cantava esses nigunim. Produziu um livro de rezas, e olha que coisa impressionante, pessoal. Produziu um livro de rezas baseado em aproximadamente 60 versões que ele avaliou antes de compilar esse material. Tinha um conhecimento extremamente esotérico. A palavra esotérico, às vezes, para algumas pessoas pode soar mal, mas é o mesmo conceito de místico, de profundo, de coisas ocultas, de segredos. O Alter Rebbe tinha esse conceito muito profundo sobre a Torá, o lado místico. E foi capaz de fundir o aspecto revelado da Torá e místico dentro desses ensinamentos. Uma coisa que a gente talvez não saiba é que desde a sua idade mais nova, o Alter Rebbe ele foi considerado e comparado também como pessoas que eram os Tanaim, sábios do Talmud. Chegou a até obter títulos como esse desde a sua juventude. Então observe que uma pessoa muito grande, uma pessoa de um conhecimento muito profundo. Agora vamos pegar um dos principais ensinamentos desse grande tzadik. Vou colocar o slide aqui para vocês, para a gente acompanhar todo mundo junto, tá bom? Olha que frase maravilhosa, pessoal. Vamos ler e vamos absorver esse material. Eu fico muito feliz com a aula do Tânia, porque eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo a conseguir se encontrar. Bezat Hashem, esse é o objetivo. O bem inerente do homem é a força dominante em nossos dias. Todavia, frequentemente, essa força fica preso devido ao conflito com a alma animal. Pessoal, eu coloquei uma frase que diz o seguinte: a alma da pessoa é uma fonte de energia imensa, inesgotável. A alma de uma pessoa tem uma capacidade de energia gigante que a gente nem imagina. E às vezes essa energia está presa dentro de nós, por quê?
por causa dos nossos conflitos internos que são colocados através do lado animal que estão conectados com o lado da Yetzirah. Mas a gente vai conseguir trabalhar essa ideia para que essa energia possa ser libertada, para que essa energia consiga fluir para nós e a gente consiga concentrar o máximo de coisas positivas, o máximo de atos bons, o máximo de boas ações e até mesmo conseguir vencer essas inclinações dentro da gente. Mesmo assim, nós temos a liberdade e a capacidade de subjugar qualquer tentação por meio do autocontrole. Pessoal, isso aqui é uma frase que eu acho que incomoda muita gente. Porque a gente pensa o seguinte: eu não consigo me controlar, eu fiz isso porque eu não tive escolha. Pessoal, desculpa, isso não é verdade. A gente teve a escolha de fazer algo. A gente teve a escolha para decidir. Escolha, decidir é a mesma coisa, mas a gente teve a capacidade de decidir. Fala o livro do Tânia que a chance só determina se uma pessoa vai ser forte ou fraca, mas a decisão está na mão dela, está nas mãos dela. Como é que a gente consegue alcançar o controle? Não sei se vocês já ouviram essa frase, às vezes alguns filmes usam muito isso, mas vou falar a frase em hebraico que diz assim: o conceito de Moach Shalit al-Halev. A mente domina o coração. Alguém pode estar perguntando, então será que agora eu tenho que ser um cara extremamente frio? Tem que ser um cara que não tem emoções? Não, não é nada disso. Pelo contrário, se você conseguir equilibrar as suas emoções e conectá-la com o seu lado intelectual e criar um raciocínio de maneira que essas emoções sejam utilizadas da maneira correta, você vai ser o cara mais emocional do mundo. Você vai ser o cara que vai conseguir trazer esse equilíbrio entre essas duas energias, o emocional e o intelectual. A gente tem uma longa tarefa pela frente, pessoal. Mas à medida que a gente consegue subjugar o nosso coração, por que a gente está falando de coração? Porque coração é a sede das emoções. E principalmente a sede da alma animal, onde se encontram desejos, onde se encontram inclinações. O que o Alter Ego está dizendo é o seguinte: se você conseguir dominar o seu coração, se você conseguir controlar as suas emoções, não vai ter desculpa que o cara vai usar o seguinte: eu fiz aquilo porque eu não tive escolha, eu fiz aquilo porque todo mundo fez, eu fiz porque fui influenciado. Tudo isso é desculpa, pessoal. Tudo isso é desculpa dos nossos desejos e do lado animal. Que, na verdade, quando a gente realiza uma tarefa, eu sei que todo mundo pode ser influenciável por alguma coisa. Isso é verdade, sim. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega a fazer alguma coisa, é porque lá no fundo, lá dentro, lá naquele cantinho mais escondido, você já queria fazer. É porque lá dentro você já tinha um interesse. É aquela famosa coisa. Só falaram para você aquilo que você queria ouvir. Aí você falou, não, eu fiz porque fulano fez, eu fiz porque fulano falou. Não é verdade. No fundo você já tinha essa intenção. No fundo você já queria fazer isso. Só estava guardado, só precisava de um empurrãozinho. A ideia que a gente precisa entender é que nós temos escolhas, pessoal. E elas podem ser utilizadas da maneira correta. Mas ao mesmo tempo, para a gente conseguir fazer essas escolhas, é necessário nós reconhecermos quem nós somos e a que nós estamos dispostos. Essa é a etapa mais difícil, da gente reconhecer aquilo que a gente é. E é essa ideia que o Alter Ego está trazendo para a gente, transmitindo para a gente. Em um certo período da vida dele, ele teve que tomar uma decisão muito séria, a qual ele estava agregado a uma comunidade e se dedicar completamente aos conceitos da Hassidut. Não é fácil a gente tomar uma decisão. Mas tudo depende daquilo que nós estamos dispostos, daquilo que nós somos de verdade. Porque senão a gente sempre tem a tendência de empurrar a decisão para uma outra pessoa. A gente sempre tem a tendência de se desculpar por alguém. O que a gente vai aprender com essas ideias do Tânia, se preparem. Vamos tirar as nossas máscaras de verdade. Esse é o primeiro passo para a gente ingressar no sucesso do controle do lado animal. É descobrir quem você é de verdade. É descobrir o que está lá dentro do seu coração. É saber equilibrar esses dois níveis que existem dentro de você. A alma divina e a alma animal. A conexão das emoções com o intelecto. A força da Yetzirah e a força da Yetzirah Tov. Temos uma tarefa longa. Mas o primeiro passo é a gente olhar no espelho e falar, olha, eu sou exatamente isso aqui. E preciso mudar, e preciso melhorar. A partir do momento em que você identifica o problema,
você consegue trabalhar para resolver a situação. É a mesma coisa que você levar o teu carro no mecânico e ele não conseguir identificar por que o carro não está dando partida. Às vezes pode ser um fio solto. A partir do momento em que ele identifica que o fio está solto, ele sabe o que precisa consertar. E assim o carro volta a andar novamente. Assim somos nós. Às vezes a dificuldade que nós temos é um probleminha que está lá dentro e a gente precisa assumir que existe esse problema para consertá-lo de verdade. Enquanto a gente se esconder, a gente nunca vai conseguir solucionar. A gente precisa de fato assumir quem nós somos e dizermos: estou errado nisso, vou melhorar. É simples? Não. Não é simples. Em uma das obras anteriores do Alter Ebe, anterior ao Likutei Amarim, ele mostrava apenas a diferença entre o tzadik e o urachá. O tzadik é um homem, vamos dizer, justo. O urachá é um homem perverso. Só que nesse meio termo, nem todas as pessoas são tzadikim, está no livro do Tânia, e nem todas as pessoas são rechaim, não são. Então existem pessoas que ficam nesse meio aí, existem. O que é conhecido como Benoni. O Benoni é um homem intermediário. Vamos dizer ali que é o homem do meio. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, a gente já está entrando um pouco já no primeiro capítulo, que está respectivo a duas almas, ainda não completamente, mas estamos entrando nele. Uma pessoa, quando se deparava com essa situação de identificar quem é tzadik e quem era achar, a pessoa que ficava naquele meio do caminho, vamos dizer assim, naquele meio termo, vamos dizer, na metade entre um e o outro, dividido, como ela se sentiria, né? Porque nem todo mundo consegue alcançar um nível de tzadik. Obviamente tem que olhar para um nível de tzadikim para que ela possa se esforçar cada vez mais e lutar contra as suas inclinações. As pessoas que estavam entre esses dois níveis se sentiam sem sustentação. E às vezes vazias e às vezes incompletas. Agora, a questão mais complicada de todas que a gente vai dizer aqui é que o Benoni, ele é praticamente a pessoa do meio. O que é a pessoa do meio? Meio confusa e meio complicada. Mas repare que o nosso comportamento, repare o nosso próprio comportamento. Às vezes a gente é meio confuso, né? Às vezes a gente é meio complicado. A gente parece que não consegue sintonizar no nosso estado. Às vezes a gente acha, não, eu sou urachá, não, eu sou tzadik. Mas, na verdade, nós vamos descobrir quem nós somos a partir de hoje, Bezat Hashem, a partir desse primeiro capítulo do Tânia. Vou colocar um slide para vocês acompanharem aqui também, mais uma leitura. Diz o seguinte: o Alter Ebe colocou o ser humano ideal em um novo modelo espiritual, olha que coisa boa, que ele chamou de Benoni, e é o homem cujo caráter interno, olha que coisa, é similar ao do urachá. Por que é similar ao do urachá? Por que é similar ao do urachá? O urachá é uma pessoa que tem mal dentro dele, o mal está ativo ali constantemente, sempre induzindo ele a fazer coisas más. Uma pessoa que não é um tzadik tem isso? Tem. Consistindo na dicotomia entre bem e mal, que é o estágio original do ser humano. Todos nós que estamos aqui hoje, a gente faz só coisas boas, não? Não. Às vezes a gente fica feliz quando um cara se dá mal. Não é o correto. O que significa isso? Tem um pouco de mal dentro da gente. Senão a gente talvez nem daria atenção para essas coisas. É um sinal que tem alguma coisa de mal dentro de nós. Mas o comportamento do Benoni é tão impecável quanto ao tzadik. Agora ficou a coisa mais complicada ainda. Já que ele também tem um pouco de mal. Ele também tem o bem. Seus pensamentos, seu caráter interno é similar ao do urachá. Mas seu comportamento é tão impecável quanto um tzadik. Observa um tzadik, o cara que não faz nada errado. O cara que não faz uma coisa errada. E aqui é a história melhor. Às vezes a gente pensa assim, não, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa do meio do caminho, às vezes eu tzadik, às vezes eu urachá, às vezes faço coisas boas, às vezes faço coisas ruins. Pessoal, para ser sincero com todos vocês, nós estamos lutando para sermos um Benoni. Para ser sincero, nós estamos lutando para sobrevivermos como Benoni. Que não é tão fácil essa tarefa. A gente vai pensar um pouquinho agora se somos de fato uma pessoa intermediária. Mais tarde a gente vai explicar um conceito que é o seguinte, lá em capítulos para frente,
que diz: o Benoni é uma pessoa que nunca pecou e nem vai pecar. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas que fica aí o gostinho dessa história. A pessoa não é um rachá, para que ela não se sinta muito para baixo e fique deprimida, não é? Mas ela também não é um tzadik para que se ache tão grande. Isso também pode ser até uma indução da Sitra Hará. Mas ao mesmo tempo ela tem que alcançar o equilíbrio entre ser uma pessoa que pratica boas ações e ser uma pessoa que não pode fazer coisas proibidas. Esse é o nível do Benoni. É uma pessoa que nunca pecou e nem vai pecar. Eu vou explicar isso mais lá para frente. Mas essa frase quer dizer o seguinte, que o Benoni é uma pessoa que está nessa situação atual. Porque tem um outro conceito do Tânia que fala o seguinte, que é uma pessoa que pecou. Quando ela converte a energia desses seus pecados, quando ela consegue resgatar a energia que vem do lado da Sitra Hará, ela transforma as suas averot em mitzvot. Então é considerado como uma pessoa que nunca pecou, e o estado atual é dela não pecar se continuar resistindo às inclinações da Sitra Hará. Uma das frases que eu vou dizer para vocês, eu acho que vai estimular vocês um pouco mais dentro desse ponto. Pessoal, fique tranquilo. Você é uma pessoa normal. Ficaram felizes com isso? Se você tem inclinações do lado negativo e tem inclinações do lado positivo, você é uma pessoa normal. Todo mundo tem isso. A diferença do tzadik, e a grande diferença, é que ele conseguiu matar esse mal dentro dele. E do rachá é que o rachá continua ativo com esse mal constantemente fazendo os desejos. Então somos uma pessoa ali do meio do caminho. O Alter Rebbe nos diz uma outra frase importante, vou colocar aqui para vocês agora, que fala o seguinte: apesar do eterno conflito interno, observe bem essa frase, como ele diz, algumas pessoas deverão conviver com isso até o último dia das suas vidas. Não fique triste, pessoal. Se você tiver que viver o resto dos seus dias lutando contra esse lado animal, contra esses desejos, contra essas impulsões, essa é a sua porção. Considere-se um Benoni de sucesso. Se você não se inclina para essas induções do lado negativo. E se tiver que passarmos o resto da nossa vida lutando contra isso, é o nosso papel. O nosso comportamento, pensamento, fala e ação devem refletir sempre a nossa divindade e espiritualidade inata. Esse estágio é alcançado por todos. Nós vamos observar que existem níveis diferentes aqui. O fato de a pessoa ter alma animal e ter alma divina não significa que ela não possa alcançar a santidade. Pelo contrário, é justamente esse fator que vai impulsioná-la para a santidade. A gente só consegue vencer algo, a gente só consegue transpor algo se existe uma resistência. Se não tem uma resistência, é uma coisa muito natural, simples e qualquer pessoa pode chegar. Este estágio é alcançado por todos. Deus não deseja que pessoas santas... Claro, pessoal, eu quero deixar algo aqui bem explicado, né? A gente não está diminuindo pessoas sagradas, obviamente não. Tem pessoas com tarefas extremamente sagradas que nenhuma outra pessoa pode realizar, como, por exemplo, o sumo sacerdote. Nenhuma outra pessoa poderia fazer o serviço que ele fazia. Mas a ideia que o Alter Rebbe está transmitindo para a gente aqui é que muitas vezes a gente tem na cabeça de que, uau, várias mitzvot positivas, só uma pessoa muito sagrada, só uma pessoa muito santa vai conseguir fazer isso. Essas mitzvot são só para pessoas muito sagradas. Essas mitzvot são só para pessoas muito santas. Não é bem assim. Olha o que o Alter Rebbe diz para a gente. Deus não deseja que pessoas santas façam coisas santas. Ele deseja que pessoas não santas façam coisas santas. Olha que maravilha essa frase. Não é que a Hashem está dizendo, olha, aquela pessoa que é sagrada pode fazer qualquer besteira. Não, não é isso. Para ela, essa pessoa que é sagrada, que já tem uma alma bem conectada com níveis superiores, que já conseguiu controlar o seu lado animal, fazer as coisas santas para ela é uma coisa natural. Agora, a novidade que o Alter Rebbe está trazendo para a gente é o seguinte, pessoas que não são santas, elas devem fazer coisas que são santas, ou seja, elas devem se aprimorar, elas não devem se inibir
em assumir o compromisso de uma mitzvah, de fazer um ato bom, de fazer ações positivas, não é porque ela tenha uma alma que seja um pouco mais baixa, que seja um pouco mais inferior, que seja um pouco mais voltada para o lado animal, que ela não vai conseguir realizar uma atitude santa. Pelo contrário, é isso que a Hashem espera de uma pessoa assim. Que ele realize um ato positivo e não que ele fique simplesmente nos atos negativos. O objetivo do Alter Rebbe, pessoal, é de tornar simples e possível o caminho das mitzvot e do autocontrole, alcançável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode alcançar esse nível. E uma pergunta que a gente vai fazer dentro do primeiro capítulo. Por que a missão do Benoni é lutar contra esse Sitra Hará? Por quê? Tzadikim não possui nenhuma inclinação má, visto que já foi conquistada, está do lado animal, na alma animal, já foi conquistada e vencida por ele, completamente. E assim ele não vai sofrer a influência desse lado negativo, de maneira nenhuma. Todas as realizações e trabalhos que ele fizer, não vai possuir nenhum impedimento, não vai ter nada que o impeça. Ele está livre para qualquer tipo de realização que ele vai fazer, seja ela de cunho espiritual, seja ela de cunho físico, e em ambos os aspectos as coisas vão contribuir para que ele tenha sucesso na sua tarefa. Obviamente o Talmud fala que existem tzadikim que sofrem e tzadikim que não sofrem, que são bem-sucedidos em vários outros aspectos e outros que não são bem-sucedidos em outros aspectos, principalmente físicos. Já com Benoni as coisas são bem diferentes. Como a gente viu anteriormente, ele tem dentro dele uma luta constante que vem das suas duas naturezas. Isso significa que, por menor que sejam as suas tarefas, pessoal, um ato em direção à realização para o seu sucesso pode sofrer uma influência da Sitra Hará, mesmo que seja uma coisa positiva. Mais tarde o Alter Rebbe fala o seguinte, que até uma mitzvah, a pessoa acha assim, estou fazendo uma coisa espiritual, estou fazendo uma coisa totalmente sagrada, até uma mitzvah, ela pode ter uma intenção vindo do lado da Sitra Hará. O Alter Rebbe afirma o seguinte, pessoal, com isso pode surgir mesmo coisas permitidas de se fazer no dia a dia, onde o Benoni resiste a isso, resiste a essas situações que podem ser feitas por ele, visto que seu propósito pode ser apenas para lhe causar distração. Às vezes, algumas tarefas que a gente realiza são simplesmente para que elas causem uma determinada distração em nós. Parece um ato positivo, mas no fundo, a Sitra Hará está investido nesse ato.